Então, eu trago neste livro mais uma história sobre uma estrada de Santa Catarina, a Estrada de Três Barras, integrando o litoral norte com o Planalto de Curitiba. E eu uso uma expressão chamada integrando, já estava integrada, porque parece que essa coisa de integração de regiões é uma coisa recente, né? Agora tem um aeroporto que faz uma rota, ou foi pavimentada a rodovia, então integrou duas regiões, né? Ou agora foi construída uma ferrovia, ou coisa parecida desses transportes modernos. Eu uso intencionalmente essa expressão integrando para dizer que integração é um processo multissecular. Se integrava um caminho, depois se integrou com uma rodovia, depois se integrou, né? Foi aumentando os fluxos, mas a integração ela é multimilenar, né? E essa estrada de Três Barras ela é parte do caminho do Piabiru, né? Onde grandes rotas seguiam do litoral, que hoje é Santa Catarina, Paraná, São Paulo, seguia até, né, Cusco, coração da América. Então, Estrada de Três Barras que ia de São Francisco do Sul até Curitibas, né, subindo a Serra do Mar, né, pelo Monte Crista. Então, é a ideia de que a integração é um processo multissecular, contínuo, ora mais lenta, ora mais instante, mas de uma forma contínua. Estrada Três Barras, integrando o litoral norte de Santa Catarina com o Planalto de Curitiba, aqui em São Francisco do Sul. A Estrada Três Barras, então, partia daqui de São Francisco do Sul. Na verdade, não de São Francisco do Sul, do continente, que São Francisco do Sul é uma ilha. Partia, então, margeando o rio Três Barras, chegava então na Serra do Mar, subia o Monte Crista até alcançar o primeiro planalto paranaense em direção a Curitiba. Essa estrada fazia a ligação e a integração e permitia os fluxos entre São Francisco do Sul com Curitiba. Por aqui passavam as tropas que partiam de Colônia do Sacramento em direção a Curitiba, Sorocaba, São Paulo. Então, um importante caminho na ligação desse longo percurso do caminho das tropas. Então, vou começar agora um percurso, uma outra estrada, uma estrada que não está muito bem definida, como outras, por exemplo, de Lages, do Litoral, Dona Francisca, Estrada Três Barras. Essa estrada tem poucos vestígios, e vestígios indefinidos. Eu estou aqui numa marginal da BR-101 Norte, chegando em Garuva, aqui por uma estrada, que é a Estrada Três Barras, tem aqui uma placa, Estrada Três Barras, Garuva. As obras delas foram realizadas em meados do século XIX e depois com a construção da Estrada Dona Francisca, ela deixou de ser interessante fazer investimento, porque ela ligava aqui o litoral norte da Catarina com o Planalto, o primeiro Planalto catarinense. Então é isso, ligar São Francisco a Curitiba. Isto, São Francisco a Curitiba. Com a construção da Dona Francisca, parou-se de investir nessa estrada. Então, a partir de 1860, 70, 80, então, há um bom tempo, ela não recebeu mais investimento. Como sabemos, vem o mato, cobre a estrada. Eu vou tentar fazer um pouco desse trajeto, pelo rio Três Barras, pelo Monte Crista, mas é difícil, né? Só alguns vestígios dessa estrada. Nas margens do rio Três Barras, tentando fazer o percurso da velha Estrada Três Barras, aqui no norte de Santa Catarina, em direção ao Monte Crista, formação da Serra do Mar. Estou aqui nas margens da BR-101, uma pequena estrada que vai levar até o Monte Crista. Aqui é o caminho da velha estrada que leva até onde começa as calçadas, né, que foram feitas para subir o Monte Crista.
Estrada de Três Barras, aqui seguindo direto para o Monte Cristo, entre os bananais de Garuva. Então, aqui no final daquilo que eu deduzo que seja a antiga Estrada de Três Barras, segundo informações, logo em seguida ali já é uma propriedade particular, são pousadas, e aqui no lado, dá para até ver o som, é o rio Três Barras, e logo em seguida o Monte Cristo. Então é isso que evidencia a presença dessa estrada aqui, porque tem trilhas que seguem adiante e puderam identificar aquelas calçadas em que eu relato no meu artigo, que foram colocadas para ter as condições de trafegabilidade. Olhem só, é por este caminho que passavam as tropas inicialmente que vinham de Colônia do Sacramento. De Colônia do Sacramento vinham pela Estrada do Mar, chegavam aqui, porque não cruzavam a Serra Geral, chegavam aqui, então subiam o Monte Cristo em direção ao primeiro Planalto Paranaense, depois São Paulo. Né? E ela foi uma estrada abandonada. Abandonada, eu não gosto muito dessa expressão abandonada, porque ela vai sendo dado outros usos em função da construção da Estrada Dona Francisca, que facilitou o acesso entre Joinville e Curitiba, né? Até São Bento, depois entra pela Encruzilhada, chega até no primeiro Planalto Paranaense, chega em Curitiba, em São José dos Pinhais. Então, ela foi sendo dado outros usos. Por exemplo, hoje tem outros usos, né? Tem aqui o pessoal que vem tomar banho aqui no Rio Três Barras, né? Tem uma pousada, tem plantação de bananeira, são outros usos. Né? O não investimento, como falava em alguns relatórios do século XIX, necessidade de investir mais em Três Barras para o comércio de São Francisco, não significou que São Francisco entrou no processo de regressão econômica. Aqui na multissecular São Francisco do Sul, tal como Laguna, Desterro, as nossas cidades seculares, eu vim aqui algumas outras vezes fazer pesquisa sobre outros temas. Mas aqui eu quero fazer uma reflexão sobre estrada, progresso, miséria, né? Essa ideia de que uma estrada é um progresso, e realmente é. A estrada também é miséria, a estrada é uma contradição em processo. A estrada tem múltiplas determinações, a estrada é um objeto de discurso. Ele fala que a cidade tinha um comércio, tinha casas comerciais, plantava algumas coisas, mas ainda estava na miséria. Tinha várias coisas, olha só, tinha comércio com o Rio de Janeiro, tinha fábrica de farinha, de tábuas, fabricava pequenas embarcações, tinha um porto, era um porto, um ancoradouro natural de excelente qualidade, tinha fluxo, mas estava na miséria. Então ele tinha que observou muita miséria aqui com todas essas disponibilidades materiais que tinha. Claro, porque ele tinha na cabeça Paris, talvez, né? Um meio para ajudar essa região a sair da miséria em que se acha mergulhada. Um meio para essa região aqui, São Francisco do Sul, sair da miséria em que se acha mergulhada seria tornar praticável o caminho que sai da comarca de Curitiba e vai desembocar no Rio das Três Barras. O comandante São Francisco me disse que esse caminho necessita de obras de maior vulto, apenas um trecho de meia légua de extensão, acreditando que o custo disso não deveria ir além de R$500.000. Se o caminho de Três Barras estivesse aberto, o distrito de São Francisco poderia usufruir, juntamente com o principal porto da comarca de Curitiba, dos benefícios do comércio, dos campos gerais. Este vasto campo são bastante férteis para que os seus produtos, divididos entre os portos de São Francisco e de Paranaguá, possam contribuir para enriquecer todos os dois. Então, a estrada era construir a estrada e a prosperidade e o progresso chegaria em São Francisco do Sul. E a estrada ela foi aberta, foi feito investimento, foi empedrada, como eles chamam, o caminho do Monte Cristo. Mas depois, com a construção da Estrada Dona Francisca, deixou-se de investir na Estrada Três Barras e passou-se a investir mais na Dona Francisca, que depois fizeram a ligação a partir de São Bento, Encruzilhada, com o primeiro Planalto Paranaense, chegando até Curitiba. Bom, isso não significou que São Francisco entrou numa regressão, empobreceu.
A estrada usaram outros recursos. Eu estava chegando agora aqui, a entrada aqui é pela BR-280, e tinha outdoors, né, da Federação da Indústria, dos empresários, exigindo a necessidade de fazer investimentos, duplicação da BR, porque senão Santa Catarina para. Se não construísse a estrada Três Barras, lá em 1820, São Francisco do Sul estaria mergulhado na miséria. E por isso que eu digo que estrada é um objeto de discurso. Eu imagino os discursos, ouvindo os discursos no dia da inauguração, da pavimentação aqui da 280 com a BR-101, quando ela foi pavimentada, o governador, o deputado da região, os vereadores falando que agora sim São Francisco vai, agora vai. Foi, mas depois deixou de ir, agora tem que duplicar. Vai. Essa é a dinâmica, esse choque de contrários. Por isso que estrada é um discurso também, é um objeto de um discurso. O discurso do progresso e do atraso. Ela é simultaneamente um objeto de discurso do atraso e do progresso. Se ela está bem conservada, é do progresso. Se ela está péssima, é do atraso. Eu quero dizer que não é só estrada, outras coisas também, aeroportos, outras estruturas. Quero dizer que os fluxos ocorreram, as coisas acontecem, as coisas vão, a vida é muito mais dinâmica do que uma estrada com ou sem buraco. Temos que entender a estrada numa totalidade, num todo, né? Eu não hierarquizo, eu já falei várias vezes que eu trabalho camadas econômicas, eu não hierarquizo o que é mais importante. A estrada, a energia, o telégrafo, o porto, o aeroporto. Eu estou convicto que é a água. Então, aqui em São Francisco do Sul, refletindo sobre a estrada Três Barras. Estrada Três Barras, integrando o litoral norte catarinense com o Planalto de Curitiba, aqui em São Francisco do Sul.